Vamos estudar o assunto 2 agora, Segunda Guerra Mundial. A inclinação a favor das potências aliadas deu-se a partir do sucesso das negociações de empréstimos entre o Brasil e o Eximbank em 1941 e 1942. A aliança política entre o Brasil e Estados Unidos foi efetivada. A participação direta do Brasil no conflito mundial aconteceu após repetidos ataques aos navios brasileiros por parte da Força Submarina Alemã. Isso provocou reações que resultaram em manifestações populares, exigindo a entrada do Brasil na guerra. Em 1942, foi declarada oficialmente guerra contra a Itália e a Alemanha. A participação do Brasil de início ao fornecimento de matérias-primas estratégicas e auxílio no policiamento do Atlântico Sul. Em 1944, foi enviado à Itália um contingente de cerca de 23 mil soldados, que formaram a Força Expedicionária Brasileira, FEB. Na Itália, a FEB obteve algumas vitórias contra as tropas fascistas. Não havia mais lugar para a ditadura de Vargas. Reflexos políticos da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1992, quando a posição do Brasil se definiu claramente a favor das potências liberais, o engajamento no grande conflito não pôde deixar de repercutir na conjuntura política interna. Com a derrota do nazifascismo na Europa, setores das oposições brasileiras passam a lutar abertamente pelo fim da ditadura. Em 1943, festa do centenário da Ordem dos Advogados do Brasil, transforma-se num comício contra o Estado Novo. Em outubro, banqueiros e outros segmentos da burguesia lançam o Manifesto dos Mineiros, criticam a política econômica, o autoritarismo e pedem a volta ao Estado de Direito. Em São Paulo, uma passeata é dissolvida a bala pela polícia. 2 manifestantes morrem e os protestos se generalizam. Sob pressão, Vargas convoca eleições gerais para 2 de dezembro e permite a reorganização partidária. A União Democrática Nacional, UDN, primeiro partido a se organizar, lança a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência. As forças governistas criam o Partido Social Democrático, PSD, que reúne grandes fazendeiros e setores do general Eurico Gaspar Dutra. Em junho de 1945, o PTB lança um movimento conhecido como queremismo, nome que sai do slogan Queremos a Constituição com Getúlio. PCB adere ao movimento. O DN passa a pedir a deposição do ditador. No dia 29 de outubro, os chefes militares comandados pelo general Góes Monteiro depõem Vargas e entregam o poder ao presidente do STF, José Linhares. Eleições. A Segunda República estende-se de 1945 até o golpe militar de 1964. Consolidação do populismo nacionalista, fortalecimento dos partidos políticos de caráter nacional e grande efervescência social. Indústria expande-se rapidamente. Populismo, tipo particular de relação entre o Estado e as classes sociais. José Linhares entrega o poder ao general Eurico Gaspar Dutra, voto direto pelo PSD e PTB, em 2 de dezembro de 1945.